Mateus 19, a partir do verso 16. O jovem rico. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém. Irmãos, este jovem, embora ele diz, tudo isso tenho feito, mas ele ainda tinha um vazio dentro dele, não tinha? Tinha, claro que ele tinha um vazio. Porque ele diz: Que bem farei para herdar a vida eterna. É bem possível que ele ainda não sentisse a testificação da salvação na sua vida. Senão ele não ia chegar lá: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele já estaria convicto: não, eu sei que eu estou no caminho da vida eterna. Não ia perguntar a mais ninguém. Se ele foi perguntar, é porque nele ainda havia dúvida. Mas outras passagens vai dizer que Jesus amou este jovem, reconheceu nele sinceridade, reconheceu nele dignidade, não o desmentiu quando ele disse que tinha guardado os mandamentos. Jesus não desmentiu, apenas disse: se tu queres ser perfeito. Que tremendo! Então, ele ainda sentia um vaziozinho nele, porque ele ainda não estava andando em perfeição, Perfeição não é essas ideias que nós temos muitas vezes por aí, não. Perfeito, não erra, não é nada disso. Mas ele, na verdade, existia algo que o Espírito Santo ainda cobrava dele. Visto que ele estava num caminho tão certo, o Espírito Santo ainda pelejava com ele para engrandecê-lo ainda mais. Só que a visão de Deus para engrandecer este jovem foi contrária à visão do mundo. E ele, talvez, nesta palavra, nesta atitude, ele tenha perdido todo o patrimônio que ele antes montou. Enquanto ele não chegou diante de Jesus, ele estava indo muito bem, mas a partir do momento que ele se defronta com Jesus e recebe uma palavra de Jesus e a nega, aí nós já não podemos dizer mais nada a respeito da vida daquele jovem. Que Jesus dá diretamente uma palavra para ele: quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, vem e segue-me. E outras passagens vão dizer: terás um tesouro no céu. Céu? Não, que céu? Diria outros. Quero saber aqui, o que eu vou ter aqui? Lembra de que os apóstolos disseram, quando ainda tinham aquela visão carnal? Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos receber? Isso é o que tem acontecido, irmãos, com muitas pessoas que não têm conseguido abraçar a causa de Jesus Cristo. Porque a causa de Jesus Cristo não constitui em absoluto de nada dos bens da terra. Amém? O céu e a terra passarão, disse Jesus, e tudo que é feito debaixo deste céu, tudo que é feito da matéria-prima desta terra, também passará, não entrará na eternidade. Por isso Paulo, em Tessalonicenses, vai dizer que é necessário, se referindo ao nosso corpo, que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade para herdar a glória de Deus. E ele diz: a carne e o sangue não herdarão
a glória de Deus. Mas as pessoas insistem em se prender nas coisas da terra, esquecendo as coisas do céu. A visão mudou. Mas o Evangelho não. O Evangelho continua o mesmo. Os homens se corromperam, passaram a pregar mentiras, passaram a pregar vaidades, passaram a dizer que abençoado é aquele que tem bens da terra. Mas Jesus não olhou para esse jovem e disse: você é rico, você está bem abençoado, não te falta nada. Não, te falta sim, ainda te falta uma coisa: te falta renunciar toda a tua riqueza. Que evangelho é esse? Quem pode suportar um evangelho desse? Aí Jesus vai e diz assim: olha, aqueles que nasceram eunucos, há outros que foram feitos pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram por amor do reino de Deus. Jesus disse: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Essa frase não pode ser lida em muitos lugares. Falar que Jesus foi um homem pobre é ofensa dentro de alguns lugares, porque eles conseguem justamente ajuntar uma multidão baseado na mentira. Vem que Deus vai te dar isso, dá para Deus que Deus vai te devolver em dobro. Existe essa filosofia, e o resultado é que os obreiros da seara do Senhor Jesus vão se tornando cada vez menos, porque a visão está cada vez mais sufocada. Se nós formos comparar o que era ser um crente ontem, esse ontem quer dizer 1000 anos atrás ou 2000 anos, para o que as pessoas consideram ser um crente hoje, irmãos, não tem nada a ver as considerações daqueles tempos com o que se é anunciado nos dias de hoje. O reino de Deus que era pregado há 2000 anos atrás, com Jesus e com os apóstolos, não tem nada a ver com o reino de Deus que está sendo pregado hoje. Naquele tempo as pessoas adentravam sim a igreja para alcançar salvação. Era isso que as pessoas estavam preocupadas, com a salvação da sua alma, porque Jesus deixou claro que havia um inferno, havia uma condenação, deixou claro que todos comparecerão perante ao seu tribunal. Ele deixou claro que o Pai o deu todo o poder de julgar, e todos comparecerão perante ele. Então, quando as pessoas ouviam falar do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, e o Espírito Santo trabalhando, as pessoas queriam esse Jesus, queriam pensando apenas em herdar o céu, não em ficar ricos nessa terra. Não era essa a visão que eles tinham. Ao contrário, muitos que se convertiam tinham suas casas invadidas, tinham suas casas queimadas, eram obrigados a fugir de cidade em cidade. Então a visão de uma pessoa naqueles tempos, quando se convertia, era realmente herdar o reino de Deus e a sua justiça, sem se preocupar com as demais coisas. Hoje é muito diferente. Naquele tempo não se tinha medo da morte, porque a morte para eles era apenas uma porta para herdar a glória de Deus. Hoje as pessoas têm medo da morte porque não entenderam o Evangelho de Jesus Cristo. Não, eu não posso morrer enquanto não conquistar isso, aquilo ou aquilo outro. A visão é carnal. Realmente, nós não temos que morrer enquanto não ganharmos muitas almas para o reino de Deus. Enquanto não anunciarmos a palavra de Jesus Cristo, enquanto não vermos as pessoas largando suas feitiçarias, suas idolatrias, sua prostituição, suas mentiras, seus enganos, não podemos morrer enquanto houver um necessitado nesse país, nesse mundo, de ouvir de Cristo Jesus. Nós temos que desejar viver para sermos instrumentos nas mãos de Deus. O Evangelho, para que você conquiste as coisas de Deus, sempre terá que renunciar a alguma coisa sua natural. Já temos falado sobre isso. Observa algumas situações. Moisés foi um homem que viu coisas tremendas. Ninguém contemplou tantas coisas quanto Moisés. Aquele monte Sinai foi algo fenomenal.
Aqueles 40 dias no monte, sem comer, sem beber e sem dormir. Que coisa tremenda. O que Moisés renunciou? Moisés renunciou todo o conforto do Egito. Estava no palácio, mas ele não quis negar o Deus do seu povo, teve que fugir, e lá no deserto, Deus o encontra e todas aquelas maravilhas acontecem. Se Moisés continua no comodismo dos palácios de Faraó, ele nunca veria o Mar Vermelho abrir. Ele nunca saberia o que era o maná. Ele nunca veria uma rocha jorrar água. Ele nunca veria as codornizes baixarem. Ele nunca saberia o que era subir aquele monte e falar com Deus face a face. Mas houve uma renúncia. Tanto quanto maior é a renúncia, maior é a glória de Deus que está proposta a se manifestar na tua vida. Isso está ficando sepultado, porque as visões estão sendo carnais. O evangelho anunciado é um evangelho de conquistas da terra, um evangelho já abominável, que não presta para nada. Quando Jesus diz assim: Pedro, vinde após mim e eu te farei pescador de homens. Pedro poderia dizer assim: não, peraí, eu estou aqui no meu comodismo, todo dia eu saio para pescar, eu volto com a rede cheia, eu sustento a minha família, eu estou numa boa, eu vou largar as redes para seguir Jesus? Não, eu vou ficar aqui na minha. Mas ele renunciou e teve o privilégio de ver a sombra dele curando os enfermos. Ele renunciou e teve o privilégio de orar por mortos e esses mortos ressuscitarem. Ele rompeu com um comodismo, com um sistema, ele seguiu Jesus e ele contemplou glórias tremendas, a ponto de no final, quando ele vai ser crucificado, a glória na vida do homem é tanta que ele diz: não me crucifiquem de cabeça para cima não, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Estava cheio do Espírito, estava cheio da glória de Deus. Foi um homem que não andou pela terra buscando ouro e prata, pois lá na Porta Formosa ele diz para aquele homem: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. Pedro viu que o ouro e a prata não poderiam fazer o milagre que aquela fé, que aquela intimidade que ele tinha com Jesus realizava. Hoje as pessoas estão atrás do ouro e da prata, estão atrás da migalha, e não contemplam a glória de Deus, porque a glória de Deus não é manifesta, fundamentada nos bens da terra. Entende? Abraão renunciou a alguma coisa? Deus se manifesta a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ir, renunciou o comodismo, renunciou o seio da família, aquilo tudo que ele já tinha estabelecido ali. Segundo os historiadores, ele trabalhava até em fábricas, e etc, etc, era um homem bem estabelecido, largou toda aquela rotina para alcançar a glória de Deus. E quem contemplou coisas tão grandes como Abraão, que Jesus vem no Novo Testamento e diz: Abraão viu o meu dia e exultou. Irmãos, os conceitos de conversão, os conceitos do Evangelho estão completamente destruídos por aí. E nós começamos a conversar com algumas pessoas de diversas igrejas, de N denominações, e as coisas são fantásticas e os absurdos vão se acrescendo a cada dia. Tem pessoas que depois de 10 anos dentro de igrejas ainda voltam para as suas práticas de feitiçarias. O que aconteceu? Passaram dentro da igreja 10 anos sem conhecer Jesus. Por quê? Porque são igrejas onde a Bíblia não é aberta. Pessoas que estão aí levando a sua vida na força do seu braço e estão dizendo que foi Deus que fez. Estão dando testemunhos de que Deus abençoou, de que Deus abriu porta, e quando nós conversamos um pouco mais detalhadamente, vemos que Deus não está nem aí.
Às vezes as pessoas dizem assim, olha, Jesus me abençoou, eu gravei um CD, e nós vamos ver a história nos pormenores, não tem nada de Deus naquele trabalho, absolutamente nada. E a pessoa diz, não, mas eu consegui gravar. Eu digo, tantos cantores populares aí estão gravando na força do dinheiro, na força do braço da carne, e nem por isso Deus está na vida deles. A visão do reino de Deus está completamente confundida. Está completamente destronado. Quando os apóstolos saíram lá pregando, Jesus disse assim, eu via Satanás como um raio cair do céu, destronado pelo mover da igreja, aquele mover espiritual. Mas hoje quando o demônio bate o pé, o que tem de crentes, abre aspas, né, fugindo, meu irmão, é um verdadeiro horror. A seara sempre será grande e poucos serão os obreiros, porque na hora da renúncia, meu irmão, é que a gente vê quem é quem. Na hora da renúncia é que a gente vê quem é quem. Esse jovem devia frequentar a sinagoga todo sábado e dizer glória a Deus e aleluia, oh Deus bom, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, glorificado seja Deus, Maranata e etc, etc. Mas quando chegou na hora da verdade, Jesus chega para ele e diz, te falta uma coisa, homem, só uma, vende tudo que tu tem. Epa, peraí, aí não. Meu irmão, enquanto às vezes nos dias de hoje é exatamente assim, Deus faz promessas, as pessoas se animam, as pessoas começam a buscar Deus de madrugada, começam enfim a aclamar, vai pelos montes, vai pelas ruas, o tempo todo orando 24 horas, daqui a pouco é só Deus deixar a promessa demorar um pouquinho, abre aspas, claro, né, nesse demorar, mas Deus deixa demorar só mais um pouquinho, a pessoa cai no relaxamento, começa a cair no comodismo, perde a visão, perde a esperança, e daqui a pouco a palavra vem de novo, a seara é grande, e poucos são os obreiros. E assim vai sendo, porque ontem se cria em palavras, hoje o evangelho está sendo resumido em crer em objetos. Hoje quando se entra dentro da casa de crentes, meu irmão, às vezes o mais difícil que tem é você achar uma Bíblia, mas você acha tudo mais que você imaginar. Você vai achar rosa, vai achar sapato pendurado atrás da porta, você vai achar sal, você vai achar um vidro de água que veio não sei da onde, você vai achar que está entrando, meu irmão, dentro da casa de um pagão e não de um crente. Na verdade não é um crente, porque crente é aquele que crê somente em palavras. Então, hoje, definitivamente, o evangelho está comprometido, mas Deus, que procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, sabe aonde encontrá-los. Mas a porta da salvação é muito estreita, e a da perdição, muito larga. Jesus disse, poucos passam pela porta da salvação e muitos pela da perdição. Irmãos, eu quero que você entenda que se você tem chegado a este lugar e ouvido que a palavra de Jesus Cristo, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, você precisa entender que Deus tem uma obra tremenda na sua vida. Você precisa entender que Deus quer contar muito, Deus precisa da tua vida, meu irmão. Jesus está clamando, velando, zelando pela tua vida dia a dia, porque Ele precisa da sua vida. Se você alcançou a visão de que a Bíblia é a palavra de Deus, não se tornou um profano, não se tornou um idólatra, não trocou a Bíblia por objetos, você tem os olhos de Deus sobre a sua vida. Deus quer contar contigo. Deus quer contar muito contigo, meu irmão. Agora, prepare-se, meu irmão, para o dia da renúncia. Você pode estar aí no comodismo do seu trabalho, ganhando um bom salário, mas se um dia ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, renuncia, larga tudo. E vai como Abraão, vai como Moisés, faz como Pedro, larga as redes naturais, lança a mão das redes espirituais, porque Jesus disse, vós sereis pescadores de homens.
Tem muito crente ainda com a visão de pescar peixe. Muito crente ainda pescando peixe, meu irmão. É muito engano que há na terra, meu irmão. Jesus Cristo, quando olha, realmente, se ele achar aquele ali, meu irmão, ele vai ter muito zelo, ele vai ter muito carinho, ele vai ter muito cuidado com aquela vida, se ele achar verdadeiro. Se nós olharmos hoje, pelo evangelho que tem sido pregado nos nossos dias, nós vamos dizer simplesmente que Paulo foi um palhação em ter ido parar dentro daquela cadeia, não precisava. Pedro foi um trouxa ter morrido crucificado de cabeça para baixo. Não tinha necessidade de Tiago ter perdido a cabeça, nem João Batista. Não tinha necessidade, pelo evangelho que está sendo anunciado, eles não precisavam fazer nada disso. Por que eles renunciaram à própria vida? Não precisava. Se você entrar dentro de certas igrejas hoje, é o que você vai imaginar. Que aqueles homens, os mártires da história, aquilo tudo que está escrito em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, eles foram os bobos. Por que eles passaram por tudo aquilo? Se o evangelho que é anunciado hoje é completamente diferente. O evangelho de hoje não é renúncia, é conquista. O evangelho que é anunciado hoje é de você conquistar as coisas da terra e não as coisas do céu. Meu irmão, o evangelho verdadeiro é renunciar às coisas da terra e conquistar as coisas do céu. Este é o evangelho verdadeiro. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. A visão está completamente atrofiada. Como se levantou, como Paulo estava tão certo, como Pedro, como Tiago, como Judas, como João, como eles estavam tão certos quando eles disseram: olha, no final dos tempos se levantarão falsos mestres, falsos profetas, apóstatas e enganarão o rebanho de Cristo. Como eles estavam tão certos. Como verdadeiramente o Espírito Santo falou com aqueles homens de uma maneira tão especial, que eles falaram: olha, no final dos tempos, se levantarão falsos do meio de vós, estarão se banqueteando convosco, e não terão piedade do rebanho. Por isso, meu irmão, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. É isso que Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que você quer de Jesus Cristo? Por aí estão querendo de Jesus, sabe o quê? Ser empresário, ser rico, ser dono de pedaços da terra. Meu irmão, não queira ser dono de pedaços do planeta, não, que ninguém vai levar isso aí no caixão. Queira ser dono, sim, queira ser dono em termos, queira ter uma propriedade lá no céu, meu irmão. Jesus falou: ajuntais tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não consomem nem corroem. O que tem de gente querendo ajuntar tesouro nessa terra, e às vezes conquistam coisas na força do seu próprio braço, e dão testemunho da igreja, diante da igreja, dizendo que foi Deus que deu, quando Deus não deu nada. O reino de Deus, meu irmão, é muito mais tremendo que um simples salário, que um simples pedaço de papel com números desenhados chamado dinheiro. O reino de Deus não consiste nessas coisas criadas pelos homens. Jesus disse que digno é o obreiro do seu salário. A que Jesus estava se referindo quando ele disse isso? Jesus estava falando dos obreiros da seara do Senhor, da seara dele. Ele garante o salário daqueles que trabalham para ele. A prova disso é só você ver aí na nossa sociedade, que tem um monte de gente trabalhando, carteira bonitinha assinada, e não recebe o seu salário.
E às vezes recebe um salário que não dá para pagar um aluguel, que não dá para botar um filho na escola. Não é esse salário que Jesus dá. O salário que Jesus dá te supre em tudo, mas ao alcançar o salário de Jesus, você tem que renunciar. Prepara-te, meu irmão. Prepara-te para renunciar. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem renunciado à vida, jamais teriam conhecido a glória do quarto homem que esfria as chamas do fogo. Se Daniel não tivesse renunciado à vida, ele não conheceria o anjo que fecha a boca do leão. Entende? Isto é evangelho. Conhecereis a verdade, ela libertará. Esse homem aqui, esse jovem rico, ele achava que a vida dele toda seria só de conquista, abraçar. Ele era rico, imagina, devia negociar dia após dia, devia buscar gado não sei aonde, cavalos não sei aonde mais, comprar uma propriedade, fazer um bom negócio. Devia ser a vida desse homem. Ele achava que o tempo todo Deus estava na vida dele somente para ele conquistar e nunca para ele renunciar. Se Jesus dissesse assim, tu estás num bom caminho, vai e continua conquistando, ele dizia, esse é o meu Deus, eu vou com ele aonde ele for, porque ele me deu uma palavra favorável. Irmão, palavra favorável não é a que nós queremos ouvir, palavra favorável é a que nós precisamos ouvir. Ao invés de conquistar, ao invés de Jesus dizer assim, tu tem guardado os mandamentos, então eu te abençoo para tu continuar enriquecendo nessa terra. Jesus falou assim, não, basta, guardou os mandamentos, está tudo certinho, renuncia, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Aonde nós vamos ajuntar tesouro? É no céu. Se Jesus nos quiser acrescentar bens dessa terra, Ele o fará, mas sem nós invertermos as coisas. Porque ele disse o quê? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? É assim que nós temos que caminhar. Cuidado, porque tem muito lugar por aí com fachada de igreja, mas não é mais igreja. Igreja é aquele lugar onde você entra e ouve os princípios de Cristo. Igreja é o lugar onde você senta e estuda a palavra de Deus. Igreja não é lugar que te distribui objetos dessa terra, não. Igreja é aquele lugar que te ensina que lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Isso é igreja. Então, meu irmão, você rogue a Deus dia a dia que Ele descortine o teu entendimento para que você contemple as maravilhas da lei de Deus. Amém.